E se Jesus aparecesse para você e dissesse: "Você vai ser a secretária da minha misericórdia"? Foi isso que aconteceu com uma jovem simples, filha de camponeses, que vivia escondida num convento na Polônia. Ninguém sabia quem ela era, mas Jesus escolheu justamente ela para levar uma mensagem que o mundo inteiro precisava ouvir. Uma missão urgente para preparar as almas antes que venha o tempo da justiça. Mas por que ela foi escolhida? Que Jesus contou que ainda transforma vidas no mundo todo. Santa Faustina Kowalska nasceu em 1905 na Polônia. Ela era a terceira de 10 filhos de uma família muito pobre. O pai dela era carpinteiro e fazia trabalhos no campo, e a sua mãe cuidava da casa e das crianças com muito esforço. A casa era simples, sem luxo nenhum, mas cheia de oração. E desde pequena, Faustina mostrava que tinha um coração diferente. Ela era muito sensível às coisas de Deus e gostava de rezar sozinha em silêncio. Com apenas 7 anos, teve seu primeiro chamado interior à vida religiosa. Ela sentia no fundo da alma que Deus queria ela só para ele. Mesmo assim, quando ela terminou a escola primária, ela não pôde seguir o seu desejo. Seus pais não concordavam com isso e diziam que ela precisava trabalhar para ajudar nas despesas da casa. E como uma filha obediente, ela aceitou. Começou a trabalhar como empregada doméstica e tudo que ela ganhava fazendo as suas atividades, ela mandava para sua família. Só que o seu desejo de servir a Deus como religiosa não passava, pelo contrário, aumentava todos os dias. E durante um tempo ela até tentou ignorar esse chamado. Tentava viver como as outras jovens da sua idade, só que algo ainda incomodava ela por dentro. E esse incômodo chegou ao limite quando, aos seus 19 anos, ela foi a um baile com a irmã dela. Lá no meio da música e da festa, aconteceu algo que mudou sua vida para sempre. Enquanto ela dançava, ela teve uma visão clara de Jesus. Ele apareceu todo ferido, coberto com chagas, com um olhar profundo e cheio de dor, e apenas disse uma frase: "Até quando me farás esperar?" E naquele instante, tudo dentro dela se calou. Sem nem voltar para casa, ela foi direto à igreja, caiu de joelhos diante do Santíssimo e perguntou a Jesus o que ele queria dela. E ele respondeu no seu coração: "Vai para Varsóvia, lá entrarás no convento." Mesmo sem saber como, sem dinheiro, sem nada certo, ela apenas obedeceu. Pegou tudo que tinha no bolso, que era quase nada, e partiu. Sem mala, sem lugar para ficar, sem conhecer ninguém, ela acabou dormindo no chão da estação de trem naquela noite, sozinha, com a coragem e a fé. Tudo que ela sabia era que precisava obedecer, e só isso bastava. E em Varsóvia, bateu em várias portas de conventos. Alguns recusaram, outros duvidaram dela, até que uma congregação abriu as portas para ela, as Irmãs da Mãe de Deus da Misericórdia. Mesmo assim, não foi fácil. Antes de aceitá-la, pediram que ela trabalhasse por um tempo para poder pagar sua própria entrada. Ela fez isso sem reclamar. Limpou, cozinhou, cuidou do jardim, sempre com alegria e humildade. Aos olhos do mundo, Faustina era só mais uma freira simples, só que para Deus era a alma escolhida para uma missão imensa. E em 1931, já dentro do convento, enquanto ela rezava em sua cela, Jesus apareceu a ela de forma clara. Ele vestia uma túnica branca, com uma mão abençoava e com a outra apontava para o peito, de onde saíam 2 raios de luz, um vermelho e o outro meio pálido, e disse: "Pinta uma imagem conforme estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós." Só que Faustina não sabia pintar. Ela até tentou esboçar, mas não conseguiu retratar o que ela tinha visto. Mas, por obediência, contou ao seu confessor que, após muita oração e discernimento, buscou um artista para realizar essa tarefa. E eles encontraram um pintor que topou esse desafio. Faustina passou meses indo ao ateliê para descrever os detalhes da visão, corrigir os traços, pedir mais ajustes, mas no fim, ela ainda ficou um pouco triste com esse resultado e chorou diante do quadro, desabafando com Jesus: "Quem te pintará tão belo como és?" E Jesus respondeu com ternura: "Não na beleza da tinta, nem da arte está a grandeza desta imagem, mas na minha graça." Faustina compreendeu que a força da imagem não estava na perfeição material, mas sim nas promessas do próprio Jesus, que disse que onde essa imagem for venerada com confiança, graças serão derramadas. "Ofereço aos homens um vaso com o qual devem vir buscar graças na fonte da misericórdia. Esse vaso é a imagem com a inscrição: Jesus, eu confio em vós." Ele ainda garantiu que a alma que confiar nele através dessa imagem não perecerá e que na hora da morte ele mesmo a defenderá com sua glória. Ou seja, essa imagem é como uma porta aberta do céu para o nosso coração.
coração. E não é superstição, é um sinal visível de um amor invisível, que alcança até os corações mais feridos e pecadores distantes. Ter essa imagem em casa, rezar diante dela com fé, é como deixar Jesus entrar e dizer: aqui estou, a minha misericórdia está ao teu alcance. A própria ciência mostra que o nosso cérebro reage com muito mais intensidade a imagens do que a palavras. Ver algo ativa a memória emocional e nos ajuda a criar conexões muito mais fortes com aquilo que a gente acredita. E é justamente por isso que Jesus quis deixar um retrato da sua misericórdia, porque ele sabia da nossa natureza, sabia que somos visuais, afetivos, distraídos e que a gente precisaria de um sinal concreto para lembrar o quanto ele nos ama. A imagem servirá para recordar as exigências da minha misericórdia. Ou seja, essa imagem não é apenas arte, ela é um lembrete visível de uma realidade invisível. Cada vez que olhamos para ela, somos convidados a confiar, a lembrar que Jesus está ali com o coração aberto dizendo: não tenhas medo, confia em mim. Por isso, venerar essa imagem é mais do que um gesto externo, é um ato interior de entrega, de fé e de esperança. E sobre essa similaridade do rosto, seria mesmo essa a imagem de Jesus? E a resposta é sim, e com o tempo surgiram confirmações surpreendentes. O próprio Padre Pio, que também teve visões de Cristo, disse que o rosto da imagem da Divina Misericórdia era o mais próximo do que ele via nas aparições. Outros místicos também confirmaram a semelhança, entre eles Sor Josefa Menendez e a Beata Maria de Jesus Ágreda, que também teve visões detalhadas da vida de Cristo. Além disso, pesquisadores compararam a imagem da Divina Misericórdia com o rosto do Santo Sudário de Turim, e as proporções faciais são incrivelmente semelhantes. O olhar, o nariz, a estrutura óssea, tudo coincide. Ou seja, a imagem pode não ser artisticamente perfeita, que segundo santos, místicos e a própria ciência, se aproximam do rosto real de Jesus. E mais importante do que isso, ela carrega a presença dele, o olhar de misericórdia e a promessa de salvação para quem nele confiar. E essa foi uma das primeiras aparições de muitas que Santa Faustina recebeu de Jesus. A partir dali, ele começou a falar com ela com frequência, revelou o quanto o mundo precisava conhecer sua misericórdia, o quanto ele sofre com os pecadores que não se arrependem e que a sua misericórdia seria a última chance antes do juízo. Jesus a escolheu para espalhar essa mensagem ao mundo inteiro e ela foi fiel. Escreveu tudo o que ela via, ouvia e sentia no seu caderno, que se tornaria o famoso Diário de Santa Faustina. Hoje é lido por milhões de fiéis no mundo inteiro, mas a missão dela não foi nada fácil. Dentro do convento, ela foi mal interpretada, ridicularizada, tratada como se estivesse inventando tudo isso. E algumas irmãs olhavam para ela com desconfiança, outras com pena. E além de tudo isso, ela ainda sofria com a tuberculose que enfraquecia ela cada dia mais. Tinha dores, febres, cansaço, mas nunca reclamava. Ela oferecia tudo por amor, pelas almas, pelos pecadores, por quem mais precisava da misericórdia de Deus. E suas penitências, jejuns e orações eram constantes. Mesmo sem apoio, ela nunca recuou, seguiu firme e confiando, porque ela sabia que Jesus estava com ela. Quanto mais sofro, tanto mais sinto que amo. Mesmo com o corpo fraco, com dores constantes e sendo muitas vezes desacreditada, Faustina nunca perdeu a sua confiança. Quanto mais sofria, mais sentia que amava. Jesus, em suas aparições, revelou para ela coisas grandiosas. Pediu que fosse instituída uma festa, a festa da Divina Misericórdia no primeiro domingo após a Páscoa, uma data em que as portas do céu se abririam com ainda mais força para aqueles que confiassem em sua misericórdia. E também foi a Santa Faustina que Jesus ensinou o Terço da Misericórdia, uma oração simples, mas extremamente poderosa, para ser rezada especialmente às 3 horas da tarde, a hora que ele morreu na cruz. Jesus explicou que naquele momento a porta da misericórdia se abre de forma única para o mundo inteiro. É como se ele dissesse: agora, mais do que nunca, meu coração está pronto para derramar graças. E ele prometeu: nesta hora, nada negarei à alma que me pedir pela minha paixão. Por isso, às 3 horas, ele quer que todos contemplem a sua entrega na cruz e confiem. O Terço da Misericórdia é, na verdade, um grito de confiança no amor de Deus. É um pedido por nós e pelos outros, e especialmente pelos pecadores, pelos moribundos, pelos mais afastados, pelos que não conhecem o amor de Deus. O próprio Jesus disse a Faustina que por meio dessa oração, ele deseja alcançar até as almas mais endurecidas, e que o pecador mais desesperado, se confiasse e rezasse, seria envolvido por sua misericórdia como um filho que volta para a casa do Pai. Essa oração é um verdadeiro presente dos céus para os tempos difíceis. Não é apenas uma devoção, é um último recurso, um chamado urgente de Deus antes do tempo da justiça. Faustina abraçou tudo isso com amor, mesmo sendo incompreendida por muitos dentro do próprio convento. Enfrentando suas dores físicas, o cansaço extremo, a solidão espiritual, ela nunca murmurou, nunca reclamou. Ela sabia que o seu tempo estava acabando e em seus últimos dias mal conseguia escrever. A sua saúde estava tão frágil que precisou ser transferida para o sanatório das irmãs, onde passou seus últimos meses.
meses. Mesmo assim, seu espírito permanecia forte. Ela dizia: "O sofrimento é o maior tesouro da terra. Ele purifica a alma." Muitas vezes ela era vista em profundo recolhimento, rezando com os olhos fechados, mesmo com febres muito altas. E Jesus ainda aparecia para ela. E ela continuava escrevendo no diário, quando conseguia, as mensagens que nos guiam até hoje. E as irmãs que cuidavam dela presenciaram uma paz sobrenatural em sua presença. Elas diziam que pareciam estar em outro mundo. E no dia 5 de outubro de 1938, aos 33 anos, mesma idade de Jesus, ela faleceu serenamente, como quem sabia que estava indo ao encontro do Senhor, a quem ela havia amado com todo o coração. Ela partiu em silêncio, assim como viveu, entregando sua última respiração à misericórdia de Deus. E depois de sua morte, as palavras que muitos duvidaram começaram a se espalhar. O seu diário foi lido com mais atenção e o mundo passou a entender o tesouro que aquela freira simples havia deixado. Hoje ela é reconhecida como a apóstola da Divina Misericórdia, e por meio dela milhões de corações voltaram para Deus. E anos depois, um milagre aconteceu. Um padre que sofria de uma doença incurável foi curado após rezar a novena da Divina Misericórdia. A cura não tinha explicação médica, e por causa desse milagre, Faustina foi canonizada pelo Papa João Paulo II. Hoje, a imagem que ela viu, a de Jesus com os 2 raios saindo do coração e a frase "Jesus, eu confio em vós", está espalhada pelo mundo, em igrejas, casas, hospitais, está onde há sofrimento e onde há fé, onde almas precisam de consolo. Milhões de pessoas rezam o texto da misericórdia todos os dias, às 3 horas, assim como Jesus pediu, porque ali está uma fonte de graças que jorra direto do coração de Jesus Cristo. Mas afinal, por que Deus escolheu Faustina? Porque ela era pequena, porque ela era esquecida pelo mundo, porque ela era, como tantas pessoas hoje, só mais uma no meio da multidão. E é justamente aí que está o segredo. Jesus não escolhe os grandes aos olhos do mundo. Ele escolhe os pequenos, os simples, os que confiam no seu coração. Se ele usou uma freira escondida em um convento para espalhar sua misericórdia ao mundo inteiro, imagino que ele pode fazer conosco, nas nossas misérias, se a gente apenas confiar, mesmo sofrendo, mesmo cansados, porque a misericórdia de Deus não rejeita ninguém, ela espera por todos. E se você quer conhecer mais profundamente as palavras que Jesus confiou a Santa Faustina, o Diário de Santa Faustina é uma leitura transformadora. Nele você encontra luz para os dias escuros, para as dores da alma e as respostas que o mundo não pode dar. E o link desse diário tá aqui na descrição. Se você quiser adquirir, é só clicar aqui embaixo. E a partir de hoje, você também pode viver essa devoção. Todos os dias, às 3 horas da tarde, reza o texto da misericórdia. Não importa onde você esteja, em casa, no trabalho, são apenas 10 minutos, basta você rezar com o seu coração. Não esqueça que esse é o último recurso que Deus nos deu. Então, um coração sincero e contrito vai tocar o coração de Deus. Se essa história tocou seu coração também, curte o vídeo, compartilha com alguém que precisa dessa mensagem, que precisa conhecer essa oração, e se inscreve no canal. Aqui você vai conhecer santos que transformaram o mundo e descobrir que Deus também quer transformar a gente através das histórias deles. Deixa nos comentários também qual santo você gostaria de ver aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.